Bom, infelizmente, há poucas semanas atrás, um jovem de 32 anos, que na verdade tem quase a minha idade, eu tenho 31, ele faleceu por causa de um ato simplesmente impensado, um ato louco, um ato monstruoso, que eu nem sabia que ainda alguns seres humanos eram capazes de cometer. E aqui eu não tô afim de ficar falando de política, de esquerda, direita, de centro, de religião. Não quero falar desse tipo de assunto. Eu quero falar sobre a sua humanidade e a sua capacidade de ser uma pessoa empática. Eu vi algumas pessoas comemorando, talvez, a morte desse ser humano. Tem pessoas lamentando, tem pessoas brincando, tem pessoas fazendo música, e eu fico sempre com aquele questionamento na minha cabeça: e se fosse alguém da tua família? E se fosse uma pessoa que você ama, que você estima, que você valoriza, que você gosta, que você admira? Se fosse um tipo de pessoa que você de fato tem algum tipo de desejo de conhecer ou algum tipo de admiração de fato, você provavelmente ficaria muito chateado e ficaria muito triste. Então, é um momento de a gente começar a refletir sobre o que está acontecendo com esse mundo. Eu vejo que tem pessoas mais velhas, grandes pensadores, historiadores, pessoas com grandes influências falando níveis de atrocidades que me deixam um pouco até preocupado. Pessoas que se dizem estudiosas, pessoas que se dizem inteligentes, pessoas que se dizem intelectuais de fato, mas que nesse exato momento, falando algum tipo de coisa, esqueceu o intelecto em algum lugar. Talvez no bolso ou talvez em algum outro planeta. Não faço a menor ideia. A gente jamais tem que comemorar que alguma pessoa deixe de viver. Na verdade, a gente precisa comemorar que essa pessoa talvez mude, que ela cresça, que ela evolua, que ela se torne de fato uma pessoa melhor. Mas torcer e vibrar e comemorar por algum tipo de atrocidade ou algum tipo de informação que tenha acontecido é de fato doentio. E aqui eu não estou falando de esquerda, de direita, de centro, de religião, de catolicismo, de umbanda, de o que quer que seja. Eu quero que você tenha empatia. Eu acho que o ponto fundamental e o que mais me deu vontade de abrir a câmera e falar aqui com vocês é que isso me fere profundamente, porque eu, como um ser humano, no primeiro momento que eu vi aquele vídeo, eu falei assim: caralho, e a família dessa pessoa? E os filhos, e a esposa, e os pais, e os amigos, e as pessoas que admiram ele. O que que acontece com essas pessoas que estão ali analisando, observando e vendo que aquela pessoa simplesmente perdeu a própria vida numa simples fagulha? Por quê? Porque ela deixava a sua própria opinião para as outras pessoas. Se você concorda ou discorda, desculpa o palavrão, mas foda-se se você concorda ou discorda com essa pessoa. Você não pode desejar o mal para essa pessoa. Se você é de esquerda e você odeia o Bolsonaro, você acha que ele tem que se fuder, a opinião é sua, o direito é seu. Mas eu acho que isso não é um ato humano. E digo ao contrário, se você é uma pessoa que gosta do Bolsonaro, ou você é de direita e você acha que o Lula tem que morrer, tem que deixar de existir, isso também está completamente errado. Porque não é assim que as coisas funcionam, não é assim que o mundo tem que funcionar e não é assim que os problemas são resolvidos. Você não resolve nenhum problema na sua vida tirando a vida de alguém. Você não resolve nenhum problema na vida saindo no soco e enfiando a porrada em alguém. Você não vai resolver nenhum tipo de problema de relacionamento gerando confusão. Nada se resolve através da confusão, tudo se resolve através do diálogo. Tudo se resolve através da comunicação. E aqui eu não tô para apoiar um lado nem outro, eu não tô para falar que um é pior do que o outro, ou um é melhor que o outro. Eu tô para falar o seguinte: cadê a humanidade?
Cadê a empatia? Cadê o coração dessas pessoas? Que de fato parece que sumiu, que de fato parece que as pessoas não têm. Ou que é uma coisa que eu, talvez por uma, talvez uma inocência da minha parte, ou talvez de uma imaturidade da minha parte, ou talvez mesmo de uma ser muito otimista, eu acredito que as pessoas façam isso simplesmente por visualizações. O ser humano, cada dia que passa, está mais carente. Então, ele busca essa atenção, positiva ou negativa, ela está buscando. Assim como eu estou fazendo um vídeo aqui no YouTube, eu busco a atenção sua, para você prestar atenção em mim, assim como outras pessoas buscam atenção de outras formas e de outros métodos. Tem pessoas que buscam de formas positivas, ajudando, agregando, influenciando e inspirando. Tem gente que influencia de formas negativas, criticando, falando mal, incitando o ódio, falando um monte de besteira. E aí eu fico pensando, cara, por quê? De fato, há poucos vídeos atrás eu falei sobre o que dá mais certo na internet, né? E eu trouxe até alguns dados para vocês. E, de fato, a internet ela funciona muito mais com problemas, com confusões, com intrigas, com fofocas, do que simplesmente com agregar. Se você está assistindo esse vídeo aqui até agora, eu quero te provocar duas coisas. Primeira coisa que eu quero que você tenha na tua vida é: tenha mais empatia com o ser humano. Se a pessoa é de esquerda ou de direita, se ela é de outra religião, se ela não acredita em Deus ou se ela acredita, se ela tem uma opinião completamente diferente da sua, tenha empatia com ela se caso de fato acontecer alguma coisa negativa com ela. E eu digo isso para você do fundo da minha alma. Ame o seu inimigo assim como você ama o seu amigo. Sabe por quê? E eu não estou falando para você cuidar do seu inimigo. Mas eu tô falando para você ter respeito. Eu tô falando para você ter não admiração, mas por você estimar essa pessoa, por você considerá-la um ser humano que merece viver, merece ter a vida dela e merece ter as condições que ela deseja na vida dela. Esse é o primeiro ponto. Tenha empatia. Busque ter empatia. Se você odeia o Lula, porra, foda-se se você odeia ele. Você tem que entender que ele existe e você precisa compreender que ele é um ser humano e que ele precisa viver da forma que ele deseja viver e da forma que ele acredita. Se ele puder mudar, beleza, ótimo, maravilha. Se não, cara, a vida é dele. E idem pro Bolsonaro. Se você odeia o Bolsonaro, você acha ele um filho da puta que ele tem que morrer, o quinto dos infernos, que vá pro raio que o parta, cara, a mesma coisa. Entenda que ele é um ser humano, que ele tem família, que ele tem filhos, que ele tem a vida dele, que ele tem um pensamento dele, que ele tem um modus operandi dele. E você não vai mudar ele. E ninguém vai mudar ele. Se ele vai ser preso ou não, você acha que ele vai mudar a cabeça dele? Não vai mudar. E eu digo para ambos os lados. E eu não falo só de política, eu falo de religião, eu falo de pensamentos econômicos, eu falo de qualquer área. As pessoas elas estão buscando mais holofote do que simplesmente ter uma opinião bem feita. Às vezes a pessoa ela prefere falar merda na internet para viralizar, explodir e chamar a atenção dos outros do que simplesmente ela agregar e falar alguma coisa de fato que seja importante e interessante. Eu tô fazendo esse vídeo não como um tom de desabafo nem nada disso, mas eu tô fazendo esse vídeo como talvez um voto de misericórdia por você se tornar humano e que esse vídeo chegue para pessoas que de fato pensam diferente daquilo que eu tô falando aqui para você. Se você conhece alguém que deseja o mal, que de fato fica feliz com alguém se prejudicando, manda esse vídeo para ela.
Pede para essa pessoa ter um pouco mais de empatia, pede para essa pessoa ter um pouco mais de consideração, não pela pessoa em si, mas por tudo que está em volta dela. Família, amigos, próximos, admiradores. E isso é muito importante porque é aí que a gente consegue ter um ponto de humanidade. E o segundo ponto que eu queria falar para você, além da empatia, é, cara, vai viver tua vida. Às vezes você tá tão alienado vendo uma porrada de notícia, um monte de informação, um monte de coisa, e você não tá focando na tua vida. Você não está fazendo as coisas que você precisa fazer, você não está estudando aquilo que você precisa estudar, você não está entregando o seu currículo para empresas que você gostaria, ou você não está abrindo a empresa ou fundando o projeto que você quer fundar. Por quê? Porque você está se alienando, você está se entupindo de informações que não agregam em merda nenhuma. Então eu digo isso para você para que de fato, tudo bem, você não é para se tornar uma pessoa bitolada sem ter nenhum tipo de informação, mas saiba filtrar um pouco disso e evitar um pouco dessa informação em excesso, porque assim você fica intoxicado, assim você fica inflado, você fica de fato, como é que fala? Você tem que fazer um detox, porque você está inflamado de informação. Então você precisa de fato diminuir isso e focar naquilo que faz diferença na sua vida. Uma coisa que eu ouvi de um grande youtuber aqui, que eu gosto muito, chamado Pedro Calabres, e ele falou uma frase que eu levo para minha vida sempre, que é a seguinte: as atitudes que você está tomando hoje, elas te aproximam do futuro que você deseja ou elas te afastam do futuro que você deseja? Olha para a pessoa que você imagina ser no futuro. Talvez uma pessoa rica, talvez uma pessoa próspera, talvez uma pessoa com família, talvez uma pessoa com uma casa, duas, três, carro, o que você bem entender. Começa a olhar para a vida que você de fato quer no futuro. E essa vida no futuro ela precisa ser construída, correto? E para essa vida ela ser construída, você precisa de fato escalar e subir alguns degraus. Será que, e agora eu quero que você olhe e preste bem atenção na tua vida. Será que para você alcançar essa vida que você está imaginando da sua vida, você está subindo os degraus que vão te aproximar dessa pessoa que você deseja? Ou será que você está simplesmente descendo degraus ou indo para um outro caminho completamente diferente daquele que você tanto deseja? Eu quero que você reflita sobre isso. O vídeo de hoje não fala sobre o luto, não fala sobre um pensamento e não fala sobre, de fato, uma opinião. Aqui eu só estou falando de dois pontos. Primeiro, tenha empatia e segundo, foque naquilo que é muito importante na sua vida, porque é assim que você, de fato, vai alcançar e protagonizar a sua própria vida. Meu nome é Cláudio, eu tenho vídeos aqui todas as quartas e sábados, sou amigo aqui de vocês na internet, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, no mais é isso, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.